Olha, gente, vamos falar a real aqui. A entrevista do Marco Antônio depois do jogo contra o Fluminense foi aquele típico momento em que a gente percebe como o ambiente mudou dentro do São Paulo. Ele foi questionado sobre uma comparação entre dois técnicos que marcaram momentos distintos do clube, Hernan Crespo e Luiz Ubeldia. E o que ele fez? Se esquivou, desviou, passou batido. Mas olha, a resposta dele diz muito, mesmo quando ele não diz nada. Porque, vamos ser sinceros, né? A comparação entre Crespo e Zubeldia não é à toa. São dois técnicos argentinos, com filosofias próprias, que conseguiram extrair coisas bem diferentes desse mesmo elenco limitado. E quando Marco foge da resposta, ele mostra que o vestiário tá fechado. Mostra que o grupo tá fechado com o Zubeldia. E isso, gente, é ouro. Lembra quando o Crespo chegou? Ganhou a Sul-Americana, trouxe uma nova ideia, mas acabou sendo engolido pelo calendário, pelas lesões, por uma diretoria bagunçada. Foi embora sem conseguir entregar o que a gente esperava. E mesmo assim, a torcida reconheceu o esforço, a tentativa. Mas com o Zubeldia a parada é diferente. Ele chegou já arrumando a casa, botando ordem, resgatando até jogador que a gente já tinha dado como carta fora do baralho. E é aí que entra a genialidade da resposta do Marco Antônio. Porque ao não responder, ele não criou ruído. Não jogou gasolina em fogueira nenhuma. Ele evitou o comparativo, evitou o conflito. Mas, ao mesmo tempo, deu uma indireta enorme. Estamos com o professor, e não tem motivo para olhar para o passado. É isso. Zubeldia hoje é o cara. A torcida comprou o projeto, o elenco comprou a ideia, e os resultados estão aparecendo. Olha o que ele fez com o Ferreirinha. Com o próprio Marco Antônio. Com o Luciano, que voltou a jogar como nos tempos de Rogério Ceni. A intensidade tá lá em cima. O São Paulo tá jogando com vontade, com alma. Coisa que a gente não via faz tempo. E tem mais. A coletiva do Marco mostra maturidade. Mostra que ele entende o peso da camisa, entende que cada palavra vira manchete. O São Paulo não pode mais viver de turbulência, de crise inventada. Hoje o clube vive um momento raro de estabilidade, e os jogadores sabem disso. Estão protegendo esse momento. Estão blindando o ambiente. Isso, para mim, é sinal de grupo unido. Claro que a comparação vai continuar. Torcedor adora isso. Ah, mas o Crespo fazia isso, o Zubeldia faz aquilo. Mas o que importa mesmo é que hoje, nesse exato momento, o São Paulo está em boas mãos. E isso, gente, é o que nos deixa esperançosos. Porque a gente já sofreu demais. Já viu técnico sem pulso, já viu elenco rachado. Agora não. Agora é diferente. E olha só, ninguém está querendo apagar o que o Crespo fez. Muito pelo contrário. Foi importante, sim. Deu esperança num momento difícil. Mas o Zubeldia pegou uma base pronta e evoluiu. Deu um passo a mais. É tipo quando o celular faz o mesmo que o antigo, só que com 200% mais velocidade. E com bateria que dura. É isso. A postura do Marco Antônio é a mesma que a gente vê em campo. Ele não é aquele cara que fala muito, que aparece em todas. Mas quando entra, cumpre. Quando precisa, resolve. E isso combina com o Zubeldia, que também não é de dar showzinho em coletiva. Ele trabalha, ponto. Agora, vamos ser justos também. O momento é bom, mas ainda não ganhamos nada. O São Paulo tá vivo nas competições, mas precisa manter o foco. E é aí que entrevistas como essa fazem diferença. Não é hora de jogar pra galera, de falar demais. É hora de agir. E o Marco Antônio mostrou que tá ligado nisso. Aliás, é bom ver um jogador jovem, formado na base, dando esse tipo de exemplo. Quantas vezes a gente viu o moleque da base se perder, se empolgar, falar besteira? Pois é, o Marco parece diferente. E isso é mérito da comissão técnica também. De um ambiente que educa, que orienta. E vamos combinar, a sombra de técnicos anteriores sempre vai existir. Se o time perde 2 jogos, já começam os pedidos de volta de técnico X, técnico Y. Mas quando o grupo compra o projeto atual, isso não cola. E o grupo comprou. Comprou bonito. E não é só discurso, não. A gente vê em campo. Contra o Fluminense, o time não só venceu. Jogou com gana. Teve raça. Pressionou, marcou alto, criou chances. Isso não acontece do nada. Isso é treino. Isso é comando. E é isso que Zubeldia tá fazendo, comandando.
A fala do Marco Antônio não é só uma resposta de pós-jogo. É um retrato do novo São Paulo. Um São Paulo que não se prende ao passado, que respeita a história, mas foca no presente, que quer mais, que quer títulos, que quer voltar a ser protagonista. E isso contagia. A torcida sente. O clima no Morumbi mudou. Antes era desconfiança, impaciência. Agora é apoio, é festa. E isso passa pela confiança no trabalho atual, pela crença no projeto, pela sintonia entre arquibancada e campo. Zubeldia chegou comendo quieto, sem prometer mundos e fundos. Só trabalho. E hoje, colhe os frutos. Não é à toa que jogador nenhum quer falar do passado. O foco é o agora. E isso é mérito do treinador. E não vamos esquecer, essa entrevista aconteceu depois de uma vitória. É fácil falar bem depois de ganhar? Sim. Mas é exatamente nesses momentos que o deslize aparece. E o Marco foi frio. Foi consciente. Foi São Paulo. A gente precisa valorizar esses momentos. Porque o futebol é cíclico. E a estabilidade é rara. Mas hoje, o São Paulo está vivendo um desses ciclos positivos. E o torcedor tem que curtir, tem que apoiar, tem que se empolgar. Porque é disso que o futebol vive. E que bom que temos jogadores como Marco Antônio, que não só jogam, mas pensam, que entendem o tamanho do clube, que respeitam a instituição. Porque é disso que a gente precisa para voltar ao topo. E olha que ainda tem chão pela frente. Tem brasileiro, tem mata-mata, tem clássico. Vai ter pressão. Vai ter cobrança. Mas com esse ambiente, com essa postura, dá para acreditar. Dá para sonhar. Então, que a gente continue assim. Ganhando dentro e fora de campo. Jogando bem, falando necessário. Sem polêmica. Sem dividir a torcida. Porque só assim, juntos, é que o São Paulo vai voltar ao lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado, Marco. Pela bola. Pela postura. Pela entrevista. Porque às vezes, a melhor resposta é aquela que não se dá. E você deu uma aula disso. Vamos, São Paulo! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você vai se surpreender com o que Hernan Crespo disse na última coletiva. O treinador do São Paulo não mediu palavras e deu um recado direto, sem meias palavras, sobre um dos jogadores do elenco. A declaração caiu como uma bomba entre os torcedores e já está gerando um verdadeiro terremoto nos bastidores do tricolor. Quem acompanha o São Paulo de perto sabe que Crespo é um técnico sério, comprometido e que não costuma expor atletas publicamente. Mas dessa vez, algo parece ter ultrapassado todos os limites. O tom foi firme. O recado foi claro. E a frase que não sai da cabeça de ninguém é: esse jogador não joga mais comigo. Logo após a vitória suada no último jogo do Brasileirão, Crespo foi chamado para a coletiva e respondeu de maneira enérgica a uma pergunta sobre um jogador que sequer foi relacionado para a partida. Todos esperavam uma justificativa tática, talvez uma questão física, mas o que se ouviu foi algo completamente diferente. Crespo, com um semblante sério, disse que não comentaria mais sobre esse jogador porque, a partir daquele momento, ele não fazia mais parte dos seus planos. A sala de imprensa ficou em silêncio por alguns segundos. A bomba estava lançada. A torcida são paulina, sempre atenta a cada detalhe, já começou a especular sobre quem seria o atleta cortado por Crespo. E mesmo sem o treinador mencionar nomes, muitos já têm seus palpites. A ausência em treinos abertos, a falta de comprometimento em algumas partidas e até atitudes extracampo podem ter pesado nessa decisão. Mas uma coisa é certa, a paciência de Crespo acabou. A decisão parece não ter sido tomada de maneira impulsiva. Fontes internas indicam que a relação entre Crespo e o jogador em questão já vinha se desgastando há semanas. Alguns episódios nos bastidores, envolvendo desentendimentos e questionamentos sobre decisões do técnico, teriam contribuído para esse rompimento. O treinador, conhecido por seu perfil disciplinador, deixou claro que no São Paulo não há espaço para vaidade acima do coletivo. O clima no CT da Barra Funda é de tensão. Jogadores evitam falar sobre o assunto, mas é evidente que a fala do técnico impactou o grupo. Alguns atletas mais próximos do jogador afastado demonstraram surpresa, enquanto outros, em conversas reservadas, disseram que a decisão de Crespo foi corajosa e necessária. O ambiente, embora ainda firme, parece estar sendo moldado para privilegiar o comprometimento absoluto. Não é a primeira vez que Crespo demonstra pulso firme em sua trajetória como técnico.
Em passagens anteriores por outros clubes, ele também afastou atletas que, segundo ele, não estavam na mesma sintonia do grupo. E agora no São Paulo, onde encontrou um elenco talentoso, mas ainda em construção, o técnico argentino mostra que não está disposto a tolerar atitudes que possam atrapalhar o processo de evolução do time. Nas arquibancadas, a torcida está dividida. Uma parte apoia completamente a postura do treinador, enxergando na atitude uma reafirmação de autoridade e proteção ao elenco. Outros, mais apegados ao jogador em questão, lamentam a decisão e pedem uma reavaliação. Mas o fato é que Crespo não deixou margem para dúvida. A frase "não joga mais comigo" foi repetida 2 vezes ao longo da entrevista, como uma sentença definitiva. Essa situação levanta uma série de reflexões sobre a gestão de grupo no futebol atual. Até onde vai o limite da disciplina? Qual é o peso do comprometimento frente ao talento individual? Crespo, ao que parece, já tem suas respostas. Para ele, ninguém é maior que o São Paulo. E quem não entender isso, estará fora, independentemente do status, histórico ou nome no elenco. A diretoria do clube, por ora, optou por não se pronunciar publicamente sobre o caso. Nos bastidores, o respaldo ao treinador é total. Acredita-se que Crespo está conduzindo o elenco da maneira correta, prezando pela unidade e pelo espírito coletivo. Inclusive, o técnico teria tido uma reunião com o presidente do clube e com os principais dirigentes do futebol para detalhar os motivos que o levaram àquela decisão drástica. Na entrevista, Crespo também deixou escapar que já vinha tentando resolver a situação de forma interna há algum tempo. Conversas particulares, advertências, ajustes de comportamento. Tudo foi tentado, mas não houve retorno. E como ele mesmo disse, quando alguém não respeita o processo, não tem mais espaço. O recado foi para dentro e para fora do vestiário. Em campo, o São Paulo tem mostrado evolução. A equipe vem de uma sequência positiva e, segundo o próprio Crespo, parte disso se deve à mudança de postura do grupo. Estamos mais focados, mais unidos, afirmou o treinador. E talvez essa decisão de afastar um nome conhecido do elenco seja justamente para blindar o elenco e manter o foco no principal objetivo: conquistar títulos. A ausência do jogador já foi sentida na última partida, mas curiosamente o time não caiu de rendimento. Pelo contrário, alguns atletas pareciam até mais soltos, mais leves, como se algo tivesse sido resolvido. Isso reforça a teoria de que o afastamento pode ter tido impacto positivo na harmonia do grupo. Alguns jornalistas presentes na coletiva notaram que Crespo usou um tom mais emocional do que o habitual. Apesar de firme, havia uma certa tristeza em suas palavras. Isso levanta a hipótese de que ele acreditava no jogador, que apostava no potencial dele, mas foi decepcionado com atitudes que comprometeram a relação. O futebol, como sabemos, também é feito de relações humanas. No dia seguinte à coletiva, o assunto dominou os programas esportivos. Todos queriam saber: quem é o jogador afastado? Qual foi o motivo real? O que ele fez para merecer esse corte? Mas até o momento, ninguém confirmou com 100% de certeza. O mistério segue, e Crespo parece disposto a manter a discrição. Não farei exposição pública de ninguém. Só digo que meu trabalho exige respeito, disse ele. Alguns torcedores foram até as redes sociais tentar decifrar o enigma. Analisaram imagens de treinos, postagens nas redes sociais dos atletas e até o comportamento no banco de reservas em jogos anteriores. Mas por enquanto, tudo são suposições. O fato é que Crespo mandou um recado claro: quem não estiver 100% com ele e com o projeto do São Paulo, não joga. Essa frase se tornou um mantra entre os são paulinos mais engajados. Com o Crespo é 100% ou nada, disse um torcedor em uma postagem viral. E realmente, esse parece ser o espírito implantado pelo treinador. O São Paulo vive uma fase de reconstrução, e qualquer desvio de rota pode custar caro. O elenco entendeu o recado. E a torcida também. Para muitos, o episódio pode ser um divisor de águas na temporada. A forma como Crespo lidou com a situação demonstra maturidade, firmeza e compromisso com o São Paulo. E isso pode influenciar diretamente no rendimento do time. A expectativa agora é ver como o restante do elenco reage a essa nova configuração e como o time seguirá nos próximos jogos. Internamente, a comissão técnica já trabalha com opções para substituir o jogador afastado. O São Paulo tem jovens promissores na base e atletas polivalentes no elenco que podem assumir a função. A ideia é seguir o trabalho sem deixar que esse episódio contamine o ambiente. Os próximos jogos serão um teste importante para o grupo. Manter o foco, mesmo diante de uma polêmica como essa, será fundamental. E Crespo já deixou claro que não quer esse assunto se prolongando.
Já decidi, já falei. Agora é olhar para frente, afirmou ele ao final da coletiva. Na torcida, o sentimento é de confiança. A maioria apoia a decisão e acredita que ela fortalece o grupo. Antes de tudo, o São Paulo. Quem não respeita, não joga, dizia uma faixa erguida por torcedores no treino aberto realizado na manhã seguinte. O recado da arquibancada também é claro. A identidade são paulina, construída em décadas de glórias e disciplina, parece mais viva do que nunca. E Crespo, com seu jeito direto e apaixonado, representa bem esse espírito. Ele quer um time vencedor, mas acima de tudo, quer um grupo comprometido, respeitador e leal ao escudo do clube. O afastamento de um jogador, por mais talentoso que seja, pode ser doloroso, mas também necessário. Em um clube do tamanho do São Paulo, não há espaço para individualismos desmedidos. E Crespo sabe disso. Sua missão é devolver o clube ao topo. E, para isso, vai tomar todas as atitudes que julgar corretas. Alguns companheiros do elenco até tentaram intermediar uma reconciliação, mas o técnico foi irredutível. Aqui tem regra, tem hierarquia. E ninguém está acima disso. Palavras que ressoam como um grito de ordem dentro do vestiário são paulino. O episódio também pode servir de exemplo para os mais jovens. A base do São Paulo é forte, e muitos garotos estão subindo. Ver que até atletas consagrados podem ser afastados por falta de comprometimento é um recado pedagógico. Quem quiser brilhar no Morumbi, precisa respeitar a camisa. Por enquanto, o jogador segue treinando separadamente. Não há informações sobre uma possível negociação ou saída imediata. Mas é evidente que sua história no clube pode ter chegado ao fim. E de forma melancólica. A postura de Crespo, embora firme, tem sido elogiada por especialistas em gestão esportiva. Para eles, é fundamental que o técnico mantenha o comando do elenco e não ceda a pressões externas. O grupo precisa confiar no treinador. E quando ele é coerente com seus princípios, isso fortalece o time, comentou um ex-jogador em um programa esportivo. No Morumbi, o clima é de reconstrução. O torcedor, cansado de promessas vazias, quer atitude. E Crespo está mostrando isso. Com decisões duras, mas necessárias. E sempre com o escudo do São Paulo no coração. Nas redes sociais, a frase dita por Crespo já virou meme, slogan e até camiseta: "Não joga mais comigo". Um símbolo da nova fase do tricolor. Uma era em que o comprometimento vale mais que o nome. E onde o coletivo sempre virá em primeiro lugar. Se o jogador afastado um dia voltará, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, o São Paulo segue em frente. Com Crespo no comando, com o elenco focado e com uma torcida que não abandona nunca. E que venha o próximo desafio. Porque, no São Paulo, não há espaço para quem não respeita a camisa. Crespo deixou isso bem claro. E nós, torcedores apaixonados, só temos a agradecer. Avante, tricolor! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.